Queridos irmãos em Cristo, glória a Deus, aleluia. Que maravilha estar na presença do Criador do céu e da terra. Onde você estiver, dá um glória a Deus, porque existe quem nos criou, um Criador maravilhoso, um Criador que nos ama, tem compaixão, que mesmo nós tendo pecado e estando mortos em nossas ofensas e pecados, Ele nos deu a oportunidade de voltar a ser filhos do Altíssimo. De novo. Como? Através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício de Cristo, Ele pagou a nossa dívida. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem que fala o que será depois da morte. Muitas pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Na hora que nós morremos, vamos para onde? Irmãos, vamos para onde? É o que nós vamos ver hoje. Como vai ser, como será? Irmãos, temos que estudar muito mais, aprender muito mais. Agora, quero falar um pouquinho com vocês a respeito do canal, irmãos, aqueles que ainda não se inscreveram, que não são novos por aqui. Se inscrevam no canal, dá aquele joinha, aperta o sininho das notificações. E se gostar mesmo da mensagem, compartilha com aquelas pessoas que você ama. Essa mensagem de hoje é uma mensagem que vai abrir muito a mente de muitas pessoas que ainda não sabem para onde vão depois da morte. Né? Na hora da morte, como nós vamos entrar na eternidade? Como? Quando saímos desse corpo, quem vai nos levar a Deus? Ou quem vai nos levar para outro lugar que não Deus? Irmãos, nós vamos orar agora por aquelas pessoas que pedem oração, aquelas pessoas que receberam um diagnóstico terrível, que estão com doenças graves, câncer, vírus, que estão internadas, que estão entubadas, aquelas famílias que estão sofrendo, pedindo oração. Vamos orar por essas pessoas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai querido. Estamos orando, pedindo que o Senhor visite estas pessoas, Pai, que estão desesperadas, com doenças terríveis. Pai querido, só o Teu poder, o poder do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que pode curar estas pessoas. Então nós estamos pedindo, Pai, visita essas pessoas. Nós determinamos a cura agora de toda e qualquer doença. Aqueles que estão internados, que estão entubados, aqueles que estão na sua própria casa, aqueles que já estão desanimados, Pai querido, visita-os. Nós repreendemos toda e qualquer enfermidade em nome de Jesus Cristo e também repreendemos qualquer espírito de doença que esteja cometendo essa pessoa em nome do Senhor Jesus. E se você tem problema de família, sua família está sendo restaurada agora. E se você tem problemas financeiros, o Senhor está abençoando a tua casa agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que maravilha poder estudar então a palavra de Deus. E um tema muito discutido, um tema muito buscado por milhares e milhares de pessoas que não conhecem. Hoje vamos ficar conhecendo então o destino do ser humano na hora da sua morte. Lá em Hebreus diz que foi dado ao homem morrer uma vez só, e assim que morre enfrenta o juízo. Então, aqueles que fizeram o bem vão para a vida eterna, e os que fizeram o mal para a morte eterna. Mas hoje nós não vamos falar sobre Hebreus, hoje nós vamos falar sobre o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19 até o versículo 31, irmãos. É uma mensagem até extensa, mas rapidamente nós vamos falar sobre ela. Tá? Se você está interessado em saber para onde você vai,
na hora da sua morte. Então é hora de você prestar muito bem atenção, porque você vai ficar sabendo agora para onde eu vou e para onde você vai, para onde todos vão na hora da sua morte. Irmãos, mas exatamente na hora que morre? Sim. Por quê? Porque este corpo aqui veio do pó e para o pó ele vai voltar. Nós não somos isso aqui. Nós somos o que está dentro disso aqui. Esse corpo por si só não teria condições de pensar, raciocinar, sentir, ter prazer, ter sofrimento, ter angústia. Todos esses sentimentos estão na nossa alma, irmãos. Nós estamos ministrando um curso agora sobre os sentimentos que Deus colocou no homem. E são os sentimentos que Deus colocou no homem que muda o seu destino. Mas isso é um outro estudo. Vamos perder tempo agora. Não vamos falar sobre o destino daqueles que morrem na hora da sua morte. O que vai acontecer? Então vamos lá, irmãos. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Irmãos, na época a moda era púrpura, cor vermelha, linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Vivia todo cheio de conforto, com todo o esplendor, com todo o sucesso, com toda a fama. Ele não tinha falta de nada, mas tinha tudo o que necessitava. Verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico. Então são dois personagens que nós estamos estudando aqui. Um, muito rico, se vestia de púrpura e de linho, e o outro não tinha nada. Ele estava na porta daquele que era rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ele, além de pobre, maltrapilho, ainda tinha chagas, feridas no seu corpo, e os cães lambiam as suas feridas. O rico cheio de amigos, cheio de companhia, cheio de riqueza, cheio de conforto, e o pobre não tinha nada, não tinha comida, não tinha nada, e além disso, ainda tinha feridas por todo o seu corpo. O rico tinha companhia dos amigos e o pobre a companhia dos cachorros que lambiam suas feridas. Vejam a diferença, irmãos. Um milionário, cheio de todas as coisas, e o outro mendigo, não tinha nada e nem saúde tinha. Continuando então, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Irmãos, chegou o dia da morte do mendigo. Ele morreu. Agora, irmãos, é que é interessante você prestar atenção, porque aqui está o segredo, a chave de todas as coisas depois da morte. A palavra de Deus é perfeita, ela fala claramente. Jesus falando claramente, não foi os profetas. Quem está falando aqui é o Evangelho de Lucas, quem está falando aqui é Jesus Cristo, uma parábola do Senhor Jesus. E ele diz assim, olha, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Irmãos, o mendigo morreu. E o seu corpo foi feito o quê? Aqui não está dizendo se ele foi sepultado ou se os cachorros comeram a carne dele, o que aconteceu com o corpo físico dele. Mas aqui fala com o que aconteceu com o espírito dele, com a alma dele. Vieram os anjos e o levaram para o seio de Abraão.
Irmãos, esta menção, seio de Abraão, quer dizer o quê? Abraão é o nosso pai da fé. Foi de Abraão que veio a fé, Abraão que veio trazendo as instruções da salvação. Abraão está em um lugar e nós vamos para junto de Abraão, seio de Abraão, um lugar onde está Abraão e todos os salvos. Onde que é? É no céu, é lá no céu. Mas já, quando morremos, vamos direto para o céu? Irmão, sim, diretamente para o céu. Mas se isso é verdade, é o que ele está dizendo aqui. Os anjos vieram e o levaram para o seio de Abraão. Olha o que ele está dizendo aqui. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então está bem claramente aqui para onde vamos. Para o céu onde está já Abraão. Irmãos, mas existe uma pergunta que diz assim: mas nós já vamos estar glorificados já na glória de Cristo? Irmãos, ainda não. Nós vamos estar no céu já, mas esperando a volta do Senhor Jesus para então sermos glorificados todos juntos. Mas quem já está lá não está glorificado? Sim, irmãos, estamos já glorificados, mas não estamos exercendo a glória. Nós vamos exercer a glória juntamente com Cristo, na volta, depois da volta do Senhor Jesus. Continuando então. E morreu também o rico, e foi sepultado. Veja bem, aqui fala que o mendigo morreu e foi direto para o céu, não fala se ele foi sepultado, nada. Mas o rico foi sepultado, porque rico tem honras. Rico tem quem cuida dele até depois da morte. O pobre não se fala o que aconteceu com o corpo dele. Mas o rico morreu, também o rico, e foi sepultado. E para onde foi o rico? E no Hades. No Hades. O que é Hades? Irmãos, um lugar chama-se seio de Abraão, onde nós vamos diretamente para o céu. Quem vem nos buscar é os anjos de Deus. Os anjos de Deus. Mas o rico, aqui não diz quem o levou. Mas quando ele acordou, ele já estava no Hades. O que é o Hades, irmãos? É a prisão eterna. É um local onde abriga todos aqueles que não estão salvos. Todos aqueles, quando na hora da sua morte, quando morre, que não vão para o seio de Abraão, eles vão para o Hades. E ergueu os olhos, de lá do Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos. Ele estava então em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vejam bem, ele está no Hades, na prisão eterna, mas de lá ele conseguia ver onde estava Lázaro, que era o mendigo que estava à sua porta, o qual tinha feridas e os cachorros lambiam as feridas. Irmãos, Lázaro foi para o seio de Abraão. Os anjos vieram buscar. O rico, quando acordou, já estava no Hades, na prisão eterna, em meio a tormentos. Só o que ele diz aqui, olha. E ergueu os olhos, estando em tormentos. Ele estava em tormentos e avistou lá no seio de Abraão aquele mendigo que vivia na sua porta. Continuando aqui, irmãos. No verso 24 do Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O rico, lá do Hades, na prisão eterna, em tormentos, falou com o pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda Lázaro
que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, irmãos, ele dizendo aqui, olha, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pede para Lázaro, aquele que me conhece, que morava na porta da minha casa, era mendigo, que eu nunca chamei ele para dentro da minha casa para comer junto comigo. Mas pede para ele ter misericórdia de mim, molhe o dedo dele na água e ponha na ponta da minha língua, porque eu estou aqui em meio a chamas de fogo, atormentado. Vamos ver então o que o pai Abraão disse para ele. E disse, porém, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida? Olha o que o pai Abraão disse. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Irmãos, Lázaro recebeu então na eternidade paz, alegria, conforto, consolo. E o rico atormentado em chamas de fogo. Continuando então. Verso 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Irmãos, quem está no Hades, na prisão eterna, num lago de fogo, não há como ir para o seio de Abraão. Há um grande abismo que separa. Não há como um ir para lá, e tão pouco que está lá, vir aqui para acudir alguém. Olha o que ele diz aqui, olha. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Não tem como haver um intercâmbio entre o Hades e o seio de Abraão. Não há como. Mas o rico fez um pedido para o pai Abraão. E qual foi o pedido? Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O rico, então, já que Lázaro não podia nem molhar a ponta do dedo e colocar na língua dele, ele pede para o pai Abraão, pai Abraão, envia alguém na casa de meu pai, eu tenho ainda 5 irmãos, eles precisam saber, porque senão eles vão vir para cá também. Eu não quero que eles venham aqui onde eu estou, eu quero que eles vão onde está Lázaro, eles precisam saber. Então o que o pai Abraão disse? Vamos ver aqui. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, lá na terra, olha o que ele diz aqui, ó, tem Moisés, os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha aqui, Abraão disse, olha, não adianta, lá tem já os profetas, tem os pregadores, tem os padres, tem os pastores, tem os obreiros, tem todos aqueles que pregam a palavra de Deus, eles podem ouvir. Mas ele queria algo milagroso, algo extraordinário, que chamasse a atenção dos irmãos dele, alguém que já tivesse morrido, para levar uma mensagem para eles. Vamos ver o que o pai Abraão então disse para ele com relação a isso. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Verso 31, último versículo. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que a um dos mortos ressuscite.
ainda que um dos mortos ressuscite. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque os mortos não vêm sem ressuscitar, falar com ninguém. Quando dizem que as pessoas estão mortas e que estão vindo, dando um recado, falando isso, falando aquilo, dando orientação, é mentira. Não é os mortos, é um outro espírito fazendo com que se fosse dos mortos. Porque os mortos, para falar com alguém, precisa ressuscitar, precisa estar na forma física de novo. Ainda que algum dos mortos ressuscitem, eles não acreditarão, não adianta. Eles estão acostumados a ouvir a palavra de Deus e não dá a mínima importância. Já se acostumaram. Ainda que Deus, o Pai, viesse, eles não acreditariam. São todos céticos, sem fé nenhuma. Mas não sabem para onde vão. Vai, lá na casa de meu pai ainda tem 5 irmãos meus. Eles precisam saber para que eles não venham para este lugar de tormento. Mas Abraão disse, não adianta. Lá tem os profetas, tem os pregadores, tem aqueles que estão todos os dias falando. E eles não dão a mínima atenção, não ouvem. Irmãos, é muito importante conhecer o futuro. Para onde vamos? Então hoje ficamos sabendo que na hora da nossa morte, os que estão merecendo a salvação, os anjos de Deus vêm buscar e levam eles para o céu onde está Abraão. Mas aqueles que não merecem a salvação vão para a cadeia eterna, onde há lamento e sofrimento e fogo. Irmãos, é muito importante conhecer essas coisas. Estamos chamando para você aceitar o Senhor Jesus, receber o perdão dos seus pecados, aceitar a vida, ir para o seio de Abraão, não ir para a morte, não ir para o Hades. Preste bem atenção, irmãos. 2 lugares, seio de Abraão, outro lugar, Hades. Não chamam de inferno. Aqui na Bíblia fala Hades. E o céu, seio de Abraão. Onde Abraão está é céu. Irmãos, que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração. Mas se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E se você gostou da mensagem, dá aquele like. Aperta o sininho para você receber os outros vídeos. E se gostou mesmo da mensagem, compartilha com aquelas pessoas que você ama. Oriente eles. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus, irmãos.